A melhor coisa pro dejeto do Jair foi a cadeia pro Collor. Porque assim a gente tem outra coisa para falar além dele. Além das picaretagens dele no hospital, além da pilantragem, porque ele foi obrigado, o Bananinha foi obrigado a retirar a live, porque pegou tão mal pro gado, porque todo mundo percebeu que era pilantragem, que os caras foram obrigados a retirar a live. Popcorn! Popcorn! Ai, que bonitinho! Se não tivesse sido pilantragem, pode apostar, se não tivesse machucado a imagem deles, você pode apostar que estava tudo normal lá no mundo da Gadolândia. A outra coisa que é importante dizer, sim, eu mencionei no outro vídeo que o CRM vai investigar o tal do hospital, mas eu também mencionei que não vai dar em nada, né? Claro que o tipo de investigação que eles pregam é o tipo de investigação contra a oficial de justiça, dizendo que é um absurdo que ela tenha entrado sem máscara, não sei o quê, e ela não entrou sem máscara. A única pessoa que tinha máscara ali era ela, porque tinha algum objeto contaminado. Meu, aquilo lá era um puto. Só faltava gente dançando em cima da mesinha que fica do lado da cama. Ah, por favor, né? Só que aí eles vão comprar uma briga com quem eles não deviam comprar. O CRM vai comprar uma briga com o Poder Judiciário. Porque a oficial de justiça estava fazendo o trabalho dela. E todo mundo viu no vídeo que ela ainda teve paciência demais. E olha, como advogado, eu te digo que oficiais de justiça não costumam ter tanta paciência assim. E ela teve. Por N motivos. Até porque ela sabia que ela estava ali num ninho de cobras e qualquer coisinha que ela fizesse, ela levava uma picada. Então, se o CRM tiver seriedade, for uma investigação séria, vai verificar o óbvio. Aquilo lá era um antro e era um pu. Mas se eles não forem, se a ideia for simplesmente desgastar a oficial de justiça e o Poder Judiciário, desculpa, mas eu acho que eles vão perder. Eu acho. Falando em Poder Judiciário, e falando em Collor, você percebeu que o Gilmar hoje, ele tinha feito o seguinte, ele tinha colocado a parte dele, né, do julgamento do Collor, no plenário físico. Tinha mandado lá para todo mundo se manifestar. Ninguém sabe exatamente o que o Gilmar queria com isso. Ele não explicou exatamente o que ele queria, onde ele queria chegar. Mas nós todos suspeitamos do seguinte, ele queria dizer que o Gilmar era contra a prisão do Collor, ok. Mas ele provavelmente queria mostrar ali, em público, quais eram as razões dele. Só que note, não é mais o mérito da coisa que está sendo julgado ali, da prisão, etc. Não, está sendo julgado alguns embargos, está sendo julgado recurso. Então, significa que não vai mudar, nessa altura do campeonato, não vai mudar mais nada. Não vai mudar mais nada, porque inclusive já tem maioria. Então eu acho que o Gilmar, para não se desgastar ainda mais, eu acho que ele falou, não, deixa pra lá, já perdi mesmo, né? Então deixa pra lá, fica lá no plenário virtual e azar, ele bota o voto dele e ninguém vai ligar. Isso foi uma pá de cal lá no Reduto Colorido. Por quê? Porque eles acharam que mesmo não adiantando nada, talvez as palavras do Gilmar, que queira ou não é um ministro importante, eles achavam que de repente as palavras do Gilmar podiam modificar alguma coisa no frigir dos ovos, mas gente, não vai modificar. E outra, ainda que o Gilmar seja um ministro importante, e de fato é, ele vai estar remando contra os outros. E é assim, eu vou dizer que o Gilmar não é o tipo de cara que liga muito em se desgastar perante a imprensa, ele não liga. O tempo provou isso, ele não tá nem aí. Ele dá porrada mesmo e fala na caruda. E no fundo eu acho bem que ele tá certo mesmo. Agora, ele ficar simplesmente defendendo uma coisa indefensável, que não vai mudar rigorosamente nada, se tem uma coisa que o ministro Gilmar não é burro. O que ele faz? Ele vai lá e fala, bom, Collor, azar é teu. Filho é teu, assuma. Diz a lenda que a cela em que o Collor vai ficar é uma cela individual, melhorzinha, digna por um ex-presidente da República. Eu não discordo, eu acho que ele tá certo. Claro que ele tem que ficar num presídio comum. Mas tudo bem ficar numa cela individual, eu acho que isso não é um problema realmente. Isso vai ser, eu acho que isso vai ser didático para ele, sinceramente. Muita gente, aliás é importante ressaltar o seguinte, tem gente que está confundindo as coisas. Eu vejo até nos comentários. Tem muita gente falando, achando que o Collor está sendo condenado hoje por causa do confisco da poupança lá atrás, em 1990 e tal. Não é isso não, gente, não tem nada a ver. Ele está sendo, e nós mesmos dissemos isso, eu mesmo falei, ele está sendo condenado, na minha opinião, com 35 anos de atraso. Mas não é o mesmo crime. É 35 anos porque, na minha opinião, ele é um bandido e já devia estar preso lá atrás. Aliás, um cara como ele não devia nunca ter sido eleito. Em nome de todas as milhares de pessoas, milhões no Brasil, que tiveram seu dinheiro tomado, roubado pelo governo Collor, né? Eu diria que
demorou. Meu único comentário é demorou. Ele vai ser preso por outra coisa, né? Por propina de 20 milhões, mas tá bom, vai ser preso. Acho que tá mais do que justo e faz muito tempo que já devia estar preso. Ele está sendo, digamos, preso pelo conjunto da obra. Juridicamente falando, eu não sou muito a favor. Eu acho que as pessoas têm que ser presas pelos crimes concretos. Mas a gente sabe que o Jair também possivelmente não vai para a cadeia por causa das 300, 400 mil almas que ele fez desencarnar, por pura vaidade, por sociopatia pura dele. Ele podia ter comprado a vacina antes, ele esperou 4 meses. O Brasil foi o primeiro país a ser convidado a vacinar. Era o primeiro país para quem a Pfizer ofereceu. E ele não quis, esse filho da... Então, eu acho que ele mereceria apodrecer na cadeia e tinha que ter prisão perpétua por causa desse tipo de crime. Porque ele matou uma pessoa. Ele não levou à morte 1, 2, 3, não. Foram 300 mil, pelo menos. Então é isso, eu acho que ele devia apodrecer lá por causa disso. Mas seja como for, ele é o tipo de cara, ele, Collor, eles merecem ser condenados pelo conjunto da obra. Seja como for. Resumindo tudo, o Gilmar recuou e o Collor se ferrou. Para não dizer outra coisa. Próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Milhares de pessoas que ocupam toda a rua. Trabalhadores, aposentados e estudantes. Os participantes acreditam que as manifestações vão sensibilizar os parlamentares a votarem a favor do impeachment. A resposta foi rápida e fulminante. Vestidos de preto, adolescentes que ainda não tinham direito ao voto protestaram. Como todo o Brasil sai às ruas pedindo para Collor, impeachment já! São mais 2 mil estudantes chegando! Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.